Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e estamos continuando aqui o nosso curso sobre números. E hoje a gente vai mudar um pouquinho, porque as últimas aulas a gente falou sobre números naturais. E é importante a gente juntar aqui a questão dos números inteiros, mas a gente vai retomar de uma melhor forma mais à frente os números inteiros. Na verdade, o curso de teoria dos números ele foca muito mais nos números inteiros do que nos números naturais. Então, a gente vai falar aqui da ordenação dos números inteiros, como a gente falou da ordenação nos números naturais. Tudo bem? Nos naturais, a gente começa do número 1, porque é o número que serve para a contagem. Os inteiros não negativos são o zero mais todos os naturais. E os inteiros são o zero mais todos os naturais e o negativo dos naturais. Vamos entender isso de uma melhor forma. É o seguinte, se a gente começar o conjunto dos inteiros, tá? Começando agora do zero, depois eu tenho 1, e o negativo do 1 é o menos 1. Depois eu tenho 2, e o negativo do 2 é o menos 2. Depois eu tenho 3, e o negativo do 3, e assim eu vou até o número n e o negativo do n. E antecessor ao menos n, né, e antecessor ao n, eu subtraio. É o n menos 1 e o menos n menos 1. E posterior, né, sucessor de n, eu vou ter o n mais 1 e o menos n mais 1. Tá? Só que aqui é uma diferença. Em módulo, a gente não falou ainda de módulo, mas a gente vai já falar, em módulo isso não é igual. Né? Tem uma diferençazinha aí. Tá? Então aqui nós temos uma separação, na verdade, aqui, eu não estou colocando do menor para o maior, mas apenas numa construção, tá bom? Então aqui o certinho, para ter em módulo o mesmo valor, aqui deveria ser menos, tá? E aí vai infinitamente uma tendência ao infinito. Então, os números inteiros, de um modo organizado, a gente coloca isso dentro... para visualizar melhor, na reta numérica, em que entre o 0 e o 1 não existe nenhum número inteiro, entre o 1 e o 2 não existe nenhum número inteiro, entre o 2 e o 3 assim sucessivamente até o número n, e aí vai embora, tendendo para o infinito positivo. Tá? E entre o 0 e menos 1 não tem nenhum inteiro, entre o menos 1 e menos 2 não tem nenhum inteiro, e assim eu vou para o menos n, tendendo ao... Só que aqui não existe nenhum inteiro entre 0 e menos 1, entre menos 1 e menos 2. E assim vai. É um salto, né? Um salto, analogamente, um salto quântico. Desaparece aqui e some lá do outro lado. Não é à toa que lá nos números quânticos nós usamos inteiros, né, para representar as camadas. Bom, então... Como é que a gente vê aqui? A gente tem o papel agora do simétrico oposto. Tá? Ele está simetricamente na mesma distância, né, do meio, do zero. Então aqui eu tenho o oposto. Quem é o oposto de 1? Quem é o oposto de 1? Quem é o oposto de 1 é o menos 1. Tá? Quem é o oposto de n? É o menos n. Tá? E aí, nós temos uma regrinha interessante. Aqui é o seguinte. O número adicionado com o seu oposto é igual ao zero, que é justamente a equidistância aqui. Ó. 1 mais menos 1 dá zero. 2 mais menos 2 dá 0. 3 mais menos 3 dá 0. N mais menos N dá 0. Tá? Então, o número adicionado com o seu oposto dá 0. Ok? Isso serve para um monte de regrinha interessante. Por exemplo, se eu tiver aqui a questão da equação, tá? X mais 3 igual a 5. Existe, por causa desta propriedade, desta situação, quando eu adiciono dos dois lados da equação o oposto de 3, o que vai acontecer? X mais 3
mais menos 3 é igual a, como isso é uma equação, aliás, não é x aqui desse lado, é 5, né? É 5, então eu tenho aqui, ó, 5 mais menos 3. E olha só, o que está acontecendo aqui, ó? Então eu tenho 3 mais menos 3 dá quanto? 0. E aqui, 5 mais menos 3. Opa, aqui ficou um negócio estranho, né? Tudo bem. Então, aqui, ó, x mais 0 igual a... Aqui, olha, eu posso decompor o 5 no 3 mais menos 3. Isso dá quanto? 0 também. Então, eu tenho, ó, x mais 0, como 0, ele é um elemento neutro, né? Que x mais 0 dá o próprio x. Então, aqui fica 2 mais 0, né? 3 mais menos 3 dá 0. X igual a 2. Então, eu tenho aqui, usando essa propriedade, eu tenho o porquê, exatamente o porquê, eu tenho que subtrair dos dois lados com o oposto de 3 para isolar o x e descobrir, né, então, o valor da incógnita. Então, isso é uma regrinha muito legal que a gente vai usar em diversas situações. Outra coisa interessante, tá? Essa equidistância aqui, tá? Essa equidistância aqui, eu consigo denotar isso utilizando o módulo, que é essa situação aqui, ó. O módulo de menos 5 é 5, o módulo de 5 é 5, tá? Então, isso daqui, a gente acaba utilizando lá na frente, por exemplo, em módulo de um vetor, ou seja, o tamanho de um vetor, a distância, comprimento de um vetor, né? Daí que vem essa palavra, tá? Módulo também equivale a distância, né? Essa distância aqui, ó, essa distância aqui, a gente também pode entender como o módulo, tudo bem? Então, são conexões que a gente tem internamente e externamente com outras ciências aí da questão dos números, né? E da definição com mais propriedade dos números. Uma coisa interessante é o seguinte, a soma ou adição é uma operação fechada, eu vou já explicar o que é isso, fechada, ou, um modo um pouquinho mais técnico, é uma operação binária, tá? Uma operação binária dentro dos conjuntos naturais, né? Inteiros não negativos e dos inteiros. O que eu quero dizer com isso? Ora, se eu somar um natural com outro natural, vai dar um natural. Se eu somar um com um inteiro, vai dar um inteiro. Então, aqui pertence aos naturais e aqui pertence aos inteiros, tá bom? Subtração. Subtração nos naturais não é fechada. Subtração nos inteiros é fechada. Então, já começa uma diferença aí importantíssima dos naturais para os inteiros. Se eu subtrair 2 menos 3, aqui é natural e aqui eu tomo como natural, tá? Se eu subtrair 2 menos 3, isso não vai pertencer aos naturais. Então, não é fechado, né? A subtração não é fechada nos naturais, tá bom? Mas a adição é fechada, tá? Ou seja, leva a um elemento do mesmo conjunto quando eu adiciono naturais, quando eu adiciono não inteiro, né? não negativo com não negativo e inteiro com inteiro, tá bom? Mas eu tenho que definir qual é o conjunto que eu estou operando. Se eu estou operando com os naturais apenas, se eu estou operando com os inteiros, e aí você vai para todos os outros conjuntos que vão surgir. A soma de qualquer número natural gera um natural. Qualquer número inteiro gera um inteiro, tá bom? Então, entenda isso daí, que é uma coisa bem legal. Para a gente encerrar, vamos só aqui conectar, né, os números negativos e não negativos ou positivos com situações de representação da realidade, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o que é 8 pontos perdido por uma equipe em um torneio. Então, perdido, né? Perdido, a ideia do negativo. Por isso que os números negativos também são chamados de números relativos. 6 andares abaixo do térreo, então eu tenho o térreo, e lá embaixo, né, 6 andares, tá? Menos 6. Um depósito
de R$550, depósito de R$550, ou seja, positivo. Tá? Então a ideia do positivo e negativo aí. Uma altitude de 1.200 metros, ou seja, lá em cima tem o zero e lá em cima, né, 1.200 metros. Uma temperatura acima do zero eu tenho zero e acima eu tenho uma temperatura positiva. Um saldo de 28 gols a favor, ou seja, mais 21. Uma profundidade. Então tá aqui, ó, e lá para baixo eu tenho uma profundidade de 4.000 metros. Então esse número relativo ele é interessante para isso. E com isso a gente tem a ideia da ordenação dos números inteiros, né? Você tem aí que, por exemplo, menos 4.000 é menor que menos 8, por exemplo, que é menor por sua vez que menos 6, que é menor por sua vez que mais 21. Tá? Então nós temos aí uma boa ordenação dos números inteiros e por hoje é isso, para você entender um pouquinho o que são os números inteiros, a sua primeira grande diferença dos números naturais, que é a questão da operação da adição e da subtração, né? Que a gente vai retomar isso mais à frente, falar um pouquinho melhor para você compreender melhor isso. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Assine o canal, dá aquela curtida, compartilhe com quem precisa aí para aprender um pouquinho mais de teoria dos números, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.